pessoal, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma aula ao vivo aqui, onde a gente também chama de plantão de dúvidas. Quem tiver dúvida, essa é uma das oportunidades da gente tirar as dúvidas, né? A gente mudou o treinamento para uma outra plataforma. Então, se vocês souberem algum colega que vocês têm interesse no treinamento, aí vocês queiram indicar, a gente teve essa mudança, mas tudo que acontecer na nova plataforma vai acontecer na plataforma Hotmart. Então, é o mesmo treinamento, as atualizações que tiverem vai ser para as duas plataformas, só que quem entrar a partir de hoje vai entrar na outra plataforma, né? Certo? Então, eu vou começar aqui com já uma dica, ok? E aí, mais para frente, quem tiver alguma dúvida, é só levantar a mão que a gente vai tentar ajudar, né? Esclarecer alguma dúvida que tenha, ok? Deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês. Depois, uma parte dessa aula de hoje vai ser colocada na plataforma, disponibilizada como aula lá, como estudo de caso, né? A gente tem mais alguns estudos de caso aí para colocar, que é uma coisa que eu julgo que seja bacana, porque a linha de raciocínio, né? Que é uma coisa que o pessoal normalmente fala muito linha de raciocínio, mas linha de raciocínio você só constrói com conhecimento, né? Às vezes, como é que vai seguir uma linha de raciocínio sem ter o conhecimento do sistema e dos componentes que fazem parte dele, né? Fica difícil. Mas, às vezes, o defeito não é o mesmo, mas a experiência, a linha de raciocínio seguida para o diagnóstico é semelhante, né? E como eu sempre falo para quem entra no treinamento de Redicam, depois que você entende, desmistifica uma série de coisas, você começa a entender que nem toda falha é um problema da Redicam, né? Que é uma coisa que acontece com a Redicam, o camarada vê falha na Redicam, já começa a associar com problema em módulo, né? Quando tem um DTC-U, e aí ele já associa com problema em módulo, aí às vezes já começa a testar a alimentação de módulo, ou pior, né? Às vezes até levar o módulo para fazer um reparo, para fazer uma avaliação. E um caso que a gente vai mostrar aqui, que é uma outra coisa que é recorrente também, quando a lâmpada do imobilizador está acesa ou piscando, dependendo do sistema, né? Ela vai ficar ou acesa ou vai ficar piscando. Uma parte dele fica piscando a lâmpada do imobilizador. E aí também o pessoal associa logo a um problema no imobilizador, né? E a gente já comentou aqui recentemente sobre um defeito onde acontecia um sintoma desse, né? Um dos sintomas era a lâmpada do imobilizador estar piscando, só que a lâmpada do imobilizador estava piscando porque o imobilizador não estava conseguindo comunicar com o módulo do motor, né? Porque normalmente, como é uma comunicação direta com o módulo do motor, ou indireta passando pelo BCM. Então, se você tiver um problema no BCM, se você tiver um problema na rede, como ele não comunica com o módulo que é o parceiro dele, né? Para fazer o motor funcionar, lógico que a lâmpada vai ficar piscando ou acesa. Aí, às vezes, o pessoal vai já associar um problema de imobilizador, aí fica batendo cabeça com o imobilizador e o problema não tem nada a ver com o imobilizador, apenas é um problema de comunicação. E como é que você vai verificar esse tipo de problema? Normalmente, né, pelos históricos que estão acontecendo, certo? Ou avaliando diretamente no conector ou nos módulos como é que está o comportamento da rede, através do datagrama, né, ou via osciloscópio, ou via multímetro, como é o caso que a gente vai ver aqui agora. Certo? Então, esse é o processo, porque muitas vezes o scanner não comunica, né, com o módulo do motor, quando tem um problema na rede, ou com todos os módulos. E qual é o passo que eu vou fazer nesse tipo de problema? Eu vou avaliar a rede diretamente, porque é a opção que eu tenho. Normalmente você vai encontrar alguma coisa errada lá. O nosso próximo, depois eu vou postar um caso aqui que eu estou com a Trailblazer aqui, que também não é um defeito direto de Redicam, mas estava gerando falhas de Redicam. E a gente está ainda trabalhando com ela para
para resolver. Tá com um colega meu, o problema, o motor não entrava em funcionamento, né, que é uma coisa que tem sido recorrente nas S10, Trailblazer, que é o mesmo sistema. Se não for igual todas as vezes, mas vai ser muito semelhante. E normalmente a falha é ligada ao módulo da transmissão. Tá? O módulo da transmissão fica dentro, ele é interno junto com o câmbio, e aí problemas nele acaba quebrando a comunicação, até porque, né, o módulo do motor que dá partida no motor de partida, ele precisa da informação tanto da comunicação do imobilizador, como também precisa da informação da posição da alavanca. E aí, como ele não tem essas informações, o motor nem chega nem a girar, né? Não chega nem a dar partida no motor. Então, você vai ver nesses casos que quando você entra no imobilizador, tá? Eu vou depois fazer a filmagem para poder fazer a aula e colocar lá. Então, é como eu já tenho no nosso curso, só relembrando para quem já assistiu. Para quem não assistiu, vai assistir a aula, né, que é a aula da estratégia de gerenciamento do motor de partida, certo? E para quem não lembra, então, quando eu tenho um caso desse, onde é que eu tenho que descobrir? A primeira coisa que eu tenho que descobrir, quem é que recebe a informação de partida, né? Nesse caso, é o módulo BCM. Então, eu vou lá com o meu scanner, vou lá no BCM e vejo se ele está recebendo essa informação. Nesse caso que a gente pegou, certo? Chegava lá e mostrava lá, na hora que dava a partida, ele mostrava lá que o módulo estava recebendo a solicitação de partida da chave. Mas lá no módulo do motor, que é quem recebe a informação para poder acionar o relé, não recebe a informação. Então, é claro que não vai dar partida nunca. Ele não está sabendo que está sendo solicitada a partida, então a gente tem que abrir a topologia e ver como é que esse sinal percorre no circuito, e a partir daí a gente ir fazendo a avaliação dos possíveis problemas. Quais são os sinais importantes para que o módulo do motor possa dar partida no motor? Como eu já citei, imobilizador, posição de parque ou neutro, aliás, posição de parque, né? Em alguns casos neutro, e aí ele vai liberar a partida. Se ele não receber todas essas duas informações principalmente, ele não vai dar partida. Então tem que fazer todo aquele percurso com o scanner e entrando nos módulos e fazendo a leitura, né? E aí, nesse tipo de defeito, é um dos defeitos que o scanner vai nos ajudar muito no diagnóstico. Okay? Bom, ontem, Ivanildo China, que é aqui de Pernambuco, eu sempre esqueço a cidade dele, é uma cidade bem conhecida de lá, e aí ele passou uma dica bacana para a gente em alguns grupos que ele faz parte, né? E Caruaru, ele é de Caruaru. Não. Alô? Não é de Caruaru, não. Ele é é o nome de uma santa, eu acho, o nome da cidade. É uma cidade grande de Pernambuco. Manda. Oi? Então, aí ele passou uma dica, que ele pegou um problema no spin, e a falha que estava gravada era a falha U1510, certo? E a falha U1510, deixa eu só lembrar aqui exatamente qual é. U1510 é falha na linha de comunicação serial LIN. A lâmpada da injeção estava acesa e com essa falha, né, falha na linha de comunicação serial LIN. Então aqui eu baixei aqui a topologia. Aqui ela, deixa eu ver. Pois não? Então, aqui na topologia, vocês estão vendo aí, né, meu? Se ninguém responder nada, eu vou entender que estão vendo, né? A topologia da rede,
Nós temos aqui o módulo do motor, que é o módulo onde estava a lâmpada acesa, né? No vídeo depois que eu vou passar aqui, vocês vão ver. No módulo do motor, então a lâmpada estava acesa com esse código de falha, né? E aqui nessa rede aqui, nós temos módulo do motor, transmissão, né? A gente tem aqui uma rede de ativação. Vou aumentar mais aqui para vocês verem. Certo? Então, lembrando que essa rede de ativação é importante, que ela esteja, né, uma alimentação de 12 volts, certo? Então, sempre lembrar de quando for fazer diagnóstico nos veículos, já existem outras marcas que utilizam esse recurso, então ver se tem essa rede de ativação, para poder começar a comunicação entre os módulos, né? Então, temos o motor, temos a transmissão automática, temos o ABS, que também faz parte da rede, certo? Ó, ligado em série aqui, né? Certo? BCM aqui do lado esquerdo. Eu tenho a OCE do freio ABS, em série ligado com a transmissão, e por último, lá no final, o módulo do motor. Ok? E mais a falha era falha na linha de comunicação serial LIN. Então, é o protocolo LIN, a reclamação aí do módulo, né? Uma comunicação com o protocolo LIN. Onde é que tem protocolo LIN aqui nesse veículo aqui? Então, nessa rede aqui, nós temos uma rede de baixa velocidade com protocolo LIN, onde tem aqui sensor, o CED, sensor de chuva e luz ambiente, aquecimento do banco, né, o CED de assistência de estacionamento. Lembrando que o protocolo LIN é um protocolo, aqui é o protocolo LIN, certo? Aqui já é o GM-LAN, que é um protocolo, que eu ia até falar nessa aula agora, abordar ele, mas eu vou abordar na outra aula, porque eu esqueci o pendrive onde estava a imagem que eu gravei, ficou lá na oficina. Aí na hora que eu fui fazer a aula, deu bronca. Mas aqui eu tenho o GM-LAN, que é aqui no pino 1 do conector, tá certo? Que é um protocolo de comunicação J2411. Só liberar aqui. Então, e nós temos aqui o protocolo, uma das redes aqui, certo? Que é uma rede ponto a ponto, ok? Que é a OCE do sensor de chuva e luz ambiente, que comunica com o BCM, que é onde é recebida a solicitação. Então, a rede linha, a comunicação é sempre uma comunicação mestre-escravo, então é sempre uma comunicação de ordem, né? Do mestre para o escravo, né? Então, não é como a rede CAN, onde os módulos, eles, todos enviam informações na rede, né? Alguns mandam ordens um para o outro para poder tomar algumas ações, certo? Aqui não, aqui a comunicação é mestre-escravo, né? Então, nós temos aqui no pino 1, nós temos o protocolo J2411, que a gente vai estudar ele mais na próxima aula, certo? Aqui nós também temos a presença dele aqui, certo? E temos sim uma comunicação linha aqui, pronto. É o que nós temos de comunicação linha. Ok? Mas a falha era falha relacionada a, vou repetir aqui, falha na linha de comunicação serial LIN. E aí, onde é que estava o defeito, né? Aqui no vídeo que ele mandou para o grupo, é uma SPIN. Não é toda SPIN que tem esse recurso. Para quem não sabe, não é toda SPIN que tem esse recurso, ok? Onde ela tem a grade frontal, certo? Ela tem uma estratégia de funcionamento, certo? Então, ela tem um motor elétrico controlado pelo módulo do motor, tá certo? Então, o módulo do motor que controla, eu vou mostrar aqui no diagrama elétrico. E ele descobriu que esse motor elétrico, né, que ele pensava que era o sensor inicialmente, estava desligado, né? Então, ele fica nessa posição aqui, ó. Certo? Então, tá aqui, são 3 fios, onde, aqui no diagrama elétrico dela, vamos lá.
Então, nós temos um massa, um positivo, e nós temos uma linha de controle aqui pela unidade de comando do motor, certo? Porém, a falha era uma falha de comunicação serial limpa. Depois eu vou procurar saber mais detalhes sobre esse componente aqui, porque, como eu falei, no Brasil não é muito comum esse tipo de recurso, né? E não é toda SPIN que tem, certo? Para eu saber se essa linha de comunicação aqui, ó, a linha de comunicação entre o motor elétrico e a unidade de controle do motor, se não é uma comunicação limpa. Por que eu estou desconfiando que seja uma comunicação limpa? Porque ele tem alimentação positiva e negativa aqui. Então, é possível que seja um módulo, como acontece com em muitos veículos, como acontece com o retrovisor, certo? Lateral, como acontece com limpador de para-brisa. Então, o limpador de para-brisa, como a gente já citou aqui em algumas aulas, às vezes ele é um módulo que recebe as ordens via comunicação limpa, certo? Aqui no diagrama não está dizendo, mas eu estou desconfiando que seja. Por isso que quando ele desligou o módulo, quando ele desligou, não, no que estava desligado, né, que ele, na verdade, ele ligou, né? Aí, quando ele ligou a lâmpada, apagou, e aí ele conseguiu apagar a memória e ficou tudo ok, certo? Então, esse caso aí foi interessante porque ele gera um código de falha, não fica claro o que é o problema, né? Aquele caso onde o código de falha deixa em aberto. Não sei também, é possível que seja, né? Não sei não, é possível que seja a questão do scanner. Pode ser que o scanner não tenha alcançado a falha, às vezes acontece isso, certo? Às vezes eu coloco o scanner, eu trabalho com raster com FK, às vezes eu coloco o raster, ele pega umas falhas, depois eu coloco o FK, ele pega mais algumas, às vezes acontece o contrário também. Então, às vezes é o scanner que não alcança, só alcançou uma falha e aí ele só disponibilizou uma falha. Ok? Então, tá dando essa dica aí desse defeito. E eu vou ficar só devendo para vocês essa informação, se isso aqui é uma comunicação link, provavelmente é, mas como eu não tenho certeza absoluta, eu não vou bater o martelo agora, né? Então, ficar esperto. Nesse caso aqui, eu olhei aqui na doutoria, eu olhei a SPIN, porque eu olhei a SPIN 2012, 13, 12, acho que é 12, 13, 14, 15, 16, a parte do 17 eu achei esse componente. Pois não? Pode falar. Ô Paulo, esse obturador, ele fecha o ar da ventoinha? É isso? Eu não entendi. É isso? É a grade frontal. A grade frontal do para-choque, ela tem uma estratégia de funcionamento. Então, é feito um defletor. Exatamente. Em algumas condições, ela vai ficar fechada, né, para poder controlar a temperatura do motor, ajudar, né, na troca de calor, ajudar ou restringir, dependendo da situação, né, de deslocamento do veículo, né? E aí, Barbosa? Obrigado. Nada. Fala, Barbosa, tá? Você levantou a mão aí, acho que o seu microfone deve estar fechado. Está fechado aqui. Cuidado o microfone aí que você vai conseguir falar. Oi, professor. Opa. Esse defeito, ele ocasionava algum sintoma no carro ou só a luz de injeção acesa? No caso dele, era só a lâmpada de injeção acesa. Agora, é claro que, dependendo das condições de funcionamento do veículo, ele pode ser que gere, ele gere superaquecimento motor, ou temperatura mais elevada de trabalho, né? Por causa da troca de calor. A gente tem que sempre lembrar que nos veículos atuais, nos sistemas atuais, existe um monitoramento do sistema de arrefecimento. Alguns sistemas chamam de monitoramento da válvula termostática. Então, você tanto tem sistemas que têm
2 sensores, 3 sensores às vezes, como acontece na linha áudio. Então você tem, mas é muito comum você ter um sensor no bloco no cabeçote, como todo motor, todo veículo tem um sensor no radiador. E tem sistemas que só tem um sensor, então ele fica monitorando através de tempo. Então, através de uma base de cálculo, né, ele espera que o motor a X graus ele chegue a tal temperatura. Aliás, a X tempo ele chega a Y temperatura. Então, só para a gente ter uma ideia, em meia hora ele teria que chegar a 90 graus ou mais ou menos 10%. Então, se não chegar o sistema, se não chegasse esse motor não aquecer, o sistema entende como um erro, um problema no sistema de arrefecimento. Aí, às vezes, uma simples falha na válvula termostática ou a remoção da válvula termostática fica gerando esse tipo de defeito. Então, fica gerando falha na válvula termostática ou fica gerando falha no sistema de arrefecimento e no controle de temperatura. Tem que estar atento, porque, dependendo da marca, como a gente sabe, vai gerar um código diferente, né? Então, nesse caso aí, o que pode acontecer, né? Mesmo que não gere um problema grave de superaquecimento, mas pode ficar gerando alguma falha relacionada a esse tipo de monitoramento que eu acabei de falar para vocês, né? Então tem que estar esperto, porque às vezes a gente eu já peguei casos de para-choque modificado, aí o camarada quando pegava a BR, o carro começava a esquentar, porque aí não tinha um fluxo de ar correto. Então nesse caso aí, se ela ficar fechada no momento que ela vai estar aberta, então o sistema vai estar lá monitorando, né? Então tem que estar atento por causa disso. Os paliozinhos antigos, motorzinho Fire, o povo tirava a válvula, acendia a luz da injeção, acusava o sensor de temperatura. Exatamente. Então já tinha, porque já existia um monitoramento, mas isso começou a ficar mais frequente, passou a ser frequente a partir do padrão OBD2, né? Mas acontece com veículos antigos também. Dependendo da onde ele foi e qual foi o fabricante que desenvolveu, principalmente o sistema de injeção, né? Bom, pessoal, vamos entrar aqui no caso aqui do New Fiesta, tá certo? 2013. Aí. Acabou de falar do homem aí, ele entrou agora aí, ó. Tava mostrando aí pro pessoal aquele probleminha lá que você pegou na espinha, aquela dica que você deu. Eu tava passando pro pessoal aqui, tava mostrando aqui o motor, aí eu tava vendo aqui, só aproveitar que você chegou aí, que foi você que deu a dica. Aqui, ó. Aqui é o diagrama do motor, que faz aquele controle lá. Então, essa linha aqui de comunicação provavelmente é uma comunicação LIN, por isso que estava gravado que o código de falha era falha de comunicação LIN. Certo? Você tem alimentação positiva e negativa e provavelmente você vai ter um módulo aqui que vai receber a comunicação LIN do módulo do motor. Aí eu vou procurar saber isso aí e vou passar para o pessoal. Olá, amigos. Estamos aqui fazendo mais um diagnóstico, ok? Então, para a gente fechar esse assunto, né, eu acabei de falar lá no vídeo sobre que ia pesquisar sobre a questão de que realmente, de fato, era um protocolo LIN, uma rede LIN ali. Aí, de fato, ok? Então, a grade, ela é comandada lá no motor elétrico, certo? No conjunto, né, existe um micromódulo que vai receber essa informação e vai poder trabalhar em cima do motor elétrico na função, né, que o módulo mestre, né, que é o módulo do motor, ela deseja, certo? Então ali é um tipo de comunicação básica, ponto a ponto, certo? A relação mestre-escravo, né, que é isso que o protocolo lhe permite. Então existe a comunicação multimestre, que todos os módulos, né, enviam informação na rede, e a comunicação mestre-escravo, que é esse caso. Então,
nós temos esse componente, nós temos também retrovisores, nós temos limpadores de para-brisa. Então, os protocolos de comunicação, né, eles estão cada vez mais, né, sendo uma presença, né, maior nos veículos, ok? Se você não domina essa informação, não sabe como é que se testa, não sabe qual é o passo a passo que a gente vai verificar no protocolo de comunicação no momento do diagnóstico, né, principalmente você que trabalha com eletricidade, né, com eletricidade automotiva, eletroeletrônica automotiva, precisa dessa informação. Certo? Então, mais uma vez, faço convite para que você faça o nosso treinamento. Nós temos, né, análise de diversos protocolos, desde o protocolo de comunicação FlexRay, que é um protocolo de alta velocidade, tá certo? CAN-FD. Nós temos também o protocolo SENT, que está nos corpos de borboleta, por exemplo, né, e sensores de pressão e por aí vai, ok? Então, tá, a informação está dada, está fechada, tá certo? Quero aproveitar também comunicar que nós estaremos em junho, certo? No Circuito Dr. Ié, com uma palestra sobre alternador inteligente, ok? Que também é um assunto do treinamento. Nós temos um curso, certo? Faz parte do bônus, ok? Que está no curso de RedCam, faz parte do curso de rede de comunicação online nosso, ok? Então, mais um motivo para você fazer o treinamento, tranquilo? Então, um forte abraço, espero que tenha gostado. Se gostou, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, ok? Deixe um comentário se você quer acrescentar alguma coisa ou ficou alguma dúvida, certo? Que nós teremos satisfação em responder, beleza? Então, até o próximo vídeo. Não sei se eu falei, inscreva-se no canal, certo? Porque tudo isso vai nos ajudar o canal a crescer, tranquilo? Então, a sua ajuda é muito bem-vinda. Valeu, um forte abraço. Passe sempre por aqui. Até o próximo vídeo.